Bom dia, pessoal do YouTube. Bom dia, pessoal do Instagram. Tudo bom? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Então, aqui é Rivaldo Andrade e o estudo espírita de hoje é sobre o seguinte tema: combati o bom combate. Antes de iniciarmos propriamente o estudo de hoje, quero pedir que você se inscreva nesse canal, dá um joinha neste vídeo, compartilhe, comente, porque deste modo você estará ajudando na divulgação desse tipo de conteúdo e ajudando um monte de pessoas, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Paulo de Tarso, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tá? Então, esse é um trecho de Paulo de Tarso, falando sobre a fé dele, né? Com bom combate. Então, a frase combati o bom combate é uma metáfora usada por Paulo para descrever a sua vida dedicada a serviço de Deus e a sua fé cristã. Paulo está se dirigindo a Timóteo, que é seu discípulo, e compartilhando as suas reflexões sobre a sua jornada de fé e seu ministério. Ele utiliza a imagem de uma batalha para descrever a natureza desafiadora e contínua de sua vida como seguidor de Cristo. Isto porque ele enfrentou as dificuldades e desafios que surgiram no seu caminho, enquanto pregava e ensinava o cristianismo. A expressão também carrega a ideia de perseverança, de coragem, fidelidade, a sua fé, até o final da sua vida. Então, pessoal, essa jornada repleta de desafios é um combate pelo nosso autoconhecimento, é um bom combate pelo nosso autoconhecimento e pela conexão com a divindade, com os planos superiores, não é isso? Precisamos encarar os altos e baixos da nossa vida como oportunidade do bom combate, como oportunidade de aprendizado, de evolução espiritual. Os desafios cotidianos, pessoal, são parte integrante do bom combate. Não existe bom combate sem desafios, concordam? Ou seja, a gente precisa aprimorar o nosso interior. E esse aprimoramento só vai existir se houver um bom combate, que é um combate para dentro. Tá? A trajetória do espírito é cheia de altos e baixos. E as dificuldades atuais são apenas parte de um ciclo de reencarnação e de crescimento espiritual. Tá certo? Isso porque as relações humanas, muitas das vezes, são palcos de conflito e desentendimento. É muito comum isso na família, entre os amigos. Esses conflitos e desentendimento é exatamente para lapidar, né, o diamante que existe dentro de nós. Os conflitos e o desentendimento fazem parte de oportunidades de crescimento. Então, bom combate não envolve violência. É uma batalha interior. É a compreensão de si mesmo pela conexão com o mundo espiritual, pela busca constante do crescimento e da sabedoria, tá certo? E do amor, principalmente o amor, não é isso? Aqui, vamos fazer o seguinte: quem está no YouTube, né, vou compartilhar com vocês uma tela e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da doutrina espírita sobre esse tema, o bom combate, tá bom? Quem está no Instagram pode acompanhar através da leitura de trechos de obras da doutrina espírita, tá bom? Vamos lá, então? Então, Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, mantive a fidelidade, já me estava reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não só a mim, como a todos aqueles que me amaram, a sua manifestação. Tá? Então, vamos lá? No livro Evangelho por Emmanuel, no comentários à carta de Paulo, a coordenação de Saulo César Ribeiro da Silva, tá assim: o bom combate, nas lides da evolução, há combate e ao bom combate. No combate, visamos o inimigo externo. Então, quando a gente pensa em combate, a gente pensa em inimigo externo. Né? Brandimos armas, inventamos ardis, usamos de astúcia, criamos estratégias
e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. Quando a gente vence, meus amigos, alguém, a gente também perde a nossa humanidade. Para um pouco e pensa no que eu acabei de falar. Um país, quando vence, quando derrota um outro país, quem venceu também perdeu, porque perde a sua humanidade. Os vencedores ficam mais grosseiros, violentos, animalísticos, perde compaixão, perde o amor. Então não existe vencedor. Mesmo que você vença uma discussão, você perde um pouco da sua humanidade. Mesmo que você vença, né, um adversário externo, você perde um pouco da sua humanidade. Por quê? Porque você deixou de exercer o amor, a compaixão, a compreensão, a indulgência, todos os sentimentos nobres que elevariam o seu espírito. Na hora que você impõe uma força, impõe uma lógica, impõe um raciocínio, na hora que você impõe isso a alguém, você deixou de praticar a humildade, a indulgência, tá certo? A gente perde a nossa humanidade, tá bom? Seguindo. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios. Então, essa é a diferença do combate para o bom combate. No bom combate, a gente se coloca para lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Então, como está aqui no livro, assentando baterias de vigilância. Vigilância é a palavra-chave, meus amigos. Vigiai e orai, conforme Jesus já ensinou. Vigia e ora, porque os inimigos, na realidade, estão aqui dentro do nosso inconsciente. No nosso inconsciente estão todos os registros de nossas memórias passadas, de nossas existências passadas. Nós já fomos chatos, já fomos violentos, já fomos ciumentos, já fomos vaidosos, já fomos preguiçosos. Nós tivemos várias encarnações. E essas existências, elas foram se acumulando em memórias, estão aqui no nosso inconsciente. Então, hoje, nós somos a nossa melhor versão no processo evolutivo. Então, em existências anteriores, com certeza, nós já cometemos muita atrocidade. Com certeza, nós se afastamos do Pai. Nós somos filho pródigo do universo. Nós nos afastamos do Pai, nosso Criador. E agora a gente está no caminho de volta, a gente está voltando para a casa do Pai. Por isso que é importante vigiar, porque essas memórias que estão no nosso inconsciente, de vez em quando, elas afloram. Então, vigia. Quando você perceber que está criticando alguém, que está invejando alguém, que está tendo um raciocínio perturbador, é hora de orar. Orar, rezar, meditar, tá certo? Por quê? Porque são essas interferências de vida passada, de existência passada, tentando, né, nos influenciar a consciência. Então, as existências de vidas passadas estão no inconsciente. E esse inconsciente, então, está tentando incutir, né, colocar ideias, sugestões no consciente, que é a encarnação atual, tá bom? Então, como diz o livro aqui, assentando baterias de vigilância. Não é uma vigilânciazinha, é uma bateria, né? É um conjunto, é o tempo todo. Vigiai e orai, tá bom? Em oposição a sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma, né? Então, o combate chumba-nos o coração na crosta da terra. Quando você combate uma pessoa, um inimigo, o externo, né, você cada vez mais você se prende no umbral, né, na costa da terra, tá? Em processos aflitivos de reajuste de causa e efeito. Por quê? Tudo isso vai gerar a expiação, né? Tudo que a gente manda volta, não tem jeito. Efeito bumerangue, reação de causa e efeito. Se você faz o mal para alguém, esse mal, em algum momento, volta para você, tá? O bom combate, não. O bom combate é outra vibe, é outra história. O bom combate liberta-nos, o espírito, para a ascensão aos planos superiores. Por quê?
Porque um bom combate é você lidando com suas sombras, é você lidando com suas mazelas, é você lidando com as mazelas de existências anteriores, de existências passadas, tá bom? Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos seus últimos dias de experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara um combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver o bom combate, desde a hora da entrevista com o mestre. Ou seja, antes do caminho de Damasco, né, quando ele perde a visão, ele estava em combate, que era sempre o outro que é errado, o outro que tem culpa, o outro que me faz mal, é sempre o outro, percebe? Que a gente está sempre justificando os problemas no outro. É o mimimi que não tem fim. Né? É o outro que fez comigo, é o outro que falou mal de mim, é sempre o outro. Você nunca percebe a sua parcela naquela situação, porque o combate é no outro. O bom combate não, é você fazer uma autoanálise e aonde é que eu estou errando, o que eu posso fazer para minimizar isso, o que está acontecendo. Então, o bom combate é dentro de nós, tá bom? Seguindo aqui, então, continua o livro, até o caminho de Damasco, estiver em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Mas que desde o instante em que Ananias o recolheu e enceguecido, né, que estava cego, e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Então, Paulo de Tarso, ele perseguia os cristãos, né, na época, porque via os cristãos como uma ameaça. Até o momento em que ele, né, então ele já cometeu muita atrocidade também. Então, quando ele estava a caminho de Damasco para poder continuar suas perseguições, o inimigo, né, o combate, aí ele perdeu a visão e Ananias, então, através de um sonho, né, foi orientado que procurasse Paulo e resolvesse sua questão de visão, tá? E a partir daí ele passou de combate para o bom combate. Então, incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem, que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimento e insulto. Então, pessoal, por que os cristãos são perseguidos? Porque quando você fala que é cristão, alguns já te olham assim, né, com um certo ar pejorativo. Porque, na realidade, nós estamos no planeta de expiação em prova. A atmosfera desse planeta é pesada, é densa. A psicosfera é densa. Os pensamentos das pessoas são perversos. Então, existe uma psicosfera densa. Então, quando você tem um caminho para seguir, um caminho libertador, você é uma ovelha transitando no meio de lobos, não é isso? Então, existe toda essa questão, tá? De você ser menosprezado, de a família não te aceitar, de você ser incompreendido. Por quê? Porque você está passando no meio dos lobos, não é isso? Então, essa situação acontece. Lembre que lá no Coliseu os cristãos eram devorados por felinos, né? Isso era palco, né, para os cidadãos de Roma naquela época. Então, quando você assume a sua fé, deixa claro a sua fé, hoje ninguém vai ser comido por leão, né? Graças a Deus. Mas você vai ser excluído da família. Mas as pessoas vão te ver de maneira diferente, tá certo? Então, na hora que você se posiciona como uma pessoa que tem fé em Cristo, você ainda hoje sofre certa, entre aspas, discriminação, tá bom? Seguindo, então, ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro de Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Bom, então, pessoal, essa é a mensagem de hoje. Tá? Combati o bom combate. Ainda hoje estamos combatendo o bom combate. Na realidade, como eu acabei de falar, em Roma, né, os cristãos eles pagavam com a vida o testemunho de fé deles. Né? Então, eles pagavam com a vida o fato de aceitar Cristo. Hoje, você não precisa mais pagar com a vida. Mas o que Jesus quer hoje é o quê? Ele quer que você sacrifique o quê hoje? Não é a sua vida. É o quê? É a sua vaidade. O que você precisa sacrificar hoje?
É o seu egoísmo. O que mais? É o seu orgulho. Então, hoje, para aceitar Cristo, você não precisa pagar com a vida como outros cristãos no passado pagaram. Hoje você precisa sacrificar seu orgulho, seu egoísmo e sua vaidade, para que você possa, então, acessar o reino dos céus que está dentro de vós. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado, bom dia a todos, um abraço, até o próximo estudo espírita. Um abraço. Tchau, pessoal.